Ok. Então, recomeçando, né? Então, essa parte é o capítulo 15 do livro Entre Dois Mundos, e o nosso tema é a continuação da semana passada, que é a obsessão e as doenças físicas. Então, ele diz, né, que não podia deixar de considerar a grandiosidade da revelação espírita, que enseja ao ser humano na Terra o conhecimento da realidade transcendente da vida, oferecendo-lhe seguras diretrizes para a conquista da harmonia e da plenitude. Então, nessa introdução do capítulo, o que ele diz, né? Que através da revelação espírita, ou seja, dos conhecimentos que o espiritismo nos traz, a criatura consegue ter uma outra visão do que é a vida, do que é a realidade, né? Que é uma realidade transcendente, transcende a vida física, e oferecendo para a gente diretrizes mais seguras e para que essa conquista da plenitude e da harmonia aconteça. Então, é o saber caminhar, né? E é esse todo o objetivo do trabalho. Do trabalho, ou seja, do livro e do nosso pequeno trabalho, né? De todas as quintas, de todas as terças, é que a gente desperte, através do discernimento, da compreensão desse complexo, vamos dizer assim, né? Porque a vida é extremamente complexa e nós muito evoluídos para compreender. Então, mas de uma maneira ou de outra, a pequenos passos ou com passos um pouquinho mais largos, talvez, a gente vai conseguindo aprender isso tudo. E ele diz: considerei intimamente a sabedoria divina que não tem pressa. E esse não tem pressa, porque é a eternidade, né? E a eternidade pode ser encarada como ausência de tempo, ou como um tempo muito longo. Então, nós também temos esse hábito, né, de ver a vida no nosso tempo, através da nossa contagem. E é uma ilusão também, deixando-se desvelar à medida que o ser adquire discernimento e responsabilidade para apreender o significado dessa dimensão em comum e seguir conscientemente. Então, a vida, a bondade de Deus, ela não tem tempo. Então, é oferecido a nós todos os dias a oportunidade do discernimento, da compreensão. E é só através dessa compreensão que a gente vai conseguir conquistar, que ele diz ali, né, mais espaço mental e edificação moral. Então, toda a vida, toda a felicidade verdadeira, ela gira em torno do discernimento, do aprendizado, das coisas com que eu me relaciono. Nós falamos bastante sobre isso na aula de terça-feira, né? Sobre as relações que a gente tem, seja com o conhecedor. Esse não tem pressa aí também significa alguma coisa no sentido de que cada um tem a sua hora de despertar, o seu tempo? Sempre. Porque se nós formos exigentes a ponto de querer que alguém desperte sem capacidade para isso, a gente está usando de quê? Né? De rigor. Então, e Deus é amor, não é rigor, né? O rigor, ele afasta, ele separa. E Deus é completamente contrário, né? Que é amor, e o amor, ele é uma coisa tão fantástica que ele não tem contrário para nós, né, encarnados. Então, às vezes as pessoas dizem assim: ah, qual é o contrário do amor? É o ódio. Não. Não existe contrário para o amor. O amor é algo muito maior. Então, a sabedoria divina que não tem pressa, ou seja, sabedoria. A sabedoria de Deus não tem pressa. Simplesmente ela ama a criatura como ela é, no tempo dela, né? Mas, atrás disso tudo existe uma grande lei, né? Que é perfeita e imutável, que a gente já conhece, e que impulsiona todos nós para frente, de uma maneira ou de outra. E é isso, não sei se eu respondi a tua pergunta. Respondeu sim, obrigado. Quer falar alguma coisa sobre a pergunta, Jorge? Não, foi respondida maravilhosamente bem.
Ele diz, um misto de felicidade e nostalgia invadiu-me, estimulando-me a narrar aos companheiros da vilegiatura carnal, né, ou seja, nós aqui ouvindo, né, as realizações do mundo além da estrutura física, ou seja, do mundo espiritual, de forma que adquiram mais lucidez em torno da imortalidade, preparando-se para os cometimentos que virão ineludivelmente. Ou seja, por mais que a gente queira se iludir, por mais que a gente não acredite ou tenha esse conhecimento como alguma coisa muito distante de nós, vai chegar o nosso dia, né? Como já chegou várias outras vezes e a gente realmente não lembra, porque nós já tivemos vários desencarnes. Mas nós não temos essa memória acessível, né? A memória, ela tá ali, tá submersa, tá no inconsciente, mas nós não conseguimos acessar. Ela com esse nosso consciente, esse nosso pensar, né? Ela não tá naquela memória acessível que, o que eu comi ontem, o que eu fiz no mês passado, né? É diferente, é uma memória que é acessível. E todo esse conteúdo está numa memória que não é acessível. Então, eu só consigo, tem pessoas que conseguem saber das suas outras encarnações e das suas experiências pretéritas através de muita meditação, e aí entra num outro caminho, vamos dizer assim, né? Que não é o que a gente vai falar agora. Mas é interessante porque muitas vezes quanto tempo a gente está lendo sobre isso tudo, estudando sobre isso tudo, né? E ainda muitas vezes não acredita. Quando acontece alguma coisa, a gente não consegue ter essa visão do todo, né? De sempre que tem uma situação, a gente ter essa visão panorâmica que eu digo, que é como se fosse uma visão de cima, contemplando todas as possibilidades, né? Dos obsessores, do que a gente sente, e desse conjunto todo que forma a nossa vida, e que não é só a vida material, né? O amigo Germano, que fora médico, consoante já referido, era hábil trabalhador espiritual, dedicado ao socorro a portadores de obsessões fisiológicas. Obsessões fisiológicas. Aqueles que sofrem a impertinência do ódio dos adversários introjetado no organismo somático. Então, ele fala das obsessões fisiológicas, o que é a fisiologia, né? Esse funcionamento do nosso organismo. E como que isso acontece? Porque é tão intenso e tão claro ao mesmo tempo, e a gente acredita ainda que as doenças que se manifestam no corpo físico, elas são isoladas de todo esse resto, né? No resto no sentido desse contexto maior, que é o pensamento e que é o obsessor, que aí a gente vai entrar mais para frente, ele vai entrar mais para frente, falando um pouco como que funciona. E Jorge, por favor, tu te manifesta, porque o Jorge é o perito, né? Nas obsessões e nas doenças. E menos, aí, bem menos. Perito é o Manuel Filomeno de Miranda. pois é. Ele informou-me como a incidência da mente cruel sobre os delicados tecidos orgânicos termina por afetá-los, desorganizando a mitose celular, ou seja, essa divisão celular, produzindo distúrbios funcionais, qual ocorre nos aparelhos digestivo, cardiovascular e abrindo campo no sistema imunológico para a instalação das doenças. Então, vamos olhar com calma esse parágrafo, né? Então, a incidência da mente cruel sobre os delicados tecidos orgânicos termina por afetá-los. Então, essa interferência, essa incidência, né? Ela é realmente tão forte que desorganiza o corpo físico.
esses tecidos, né? Trazendo aí problemas de divisão celular, de multiplicação das células de forma inadequada, trazendo as doenças. Coração, ali ele fala, né, do aparelho digestivo, mas a gente pode aplicar em todos os órgãos, né? Rins e todo o funcionamento. E ainda desabrindo o campo no sistema imunológico para a instalação das doenças. Então, além de tudo, o sistema imunológico, ele é afetado e as defesas caem. E aí, o que acontece? Acontecem as doenças através dos vírus, das bactérias. E hoje, na medicina, o que se faz, né? Se trata a doença através de um antibiótico, um anti-inflamatório, qualquer outro medicamento, eu não sou da área, né? E não se trata o cerne da coisa, né? Porque aí vem a história da divisão. Nós somos criaturas divididas, temos uma casa mental dividida e também um corpo dividido. Então, é uma dissociação do todo, né? E a própria medicina, ela faz isso com a gente também, né? Divide a criatura como se fosse em partes. Então, trata do coração separado do pensamento e o pensamento separado de todo o resto, como se cada um fosse isolado numa bolha. E a gente sabe que isso não existe, porque nós vivemos uma vida holística, ou seja, a necessidade de que se fosse contemplado o espírito, o corpo, a mente, o mundo como um todo, e esse sincronismo, né, que existe, que a gente simplesmente também faz de conta que não existe. Então, nós nos isolamos disso tudo no nosso mundinho e ficamos com as nossas doenças, como se não dependêssemos uns dos outros e como se não dependêssemos desse mundo que a gente vive. Gente, eu estou falando bastante aí. Quem quiser, por favor, comentar alguma coisa, falar alguma coisa, me interrompa, porque... No início do processo, disse-me bondoso, a enfermidade é mais psíquica do que física. Por quê, gente? Agora vamos pensar todo mundo junto. Por que no início do processo a enfermidade é mais psíquica do que física? Nesse momento ali, nessa frase que está em vermelho, a doença já se manifestou no corpo físico? Ainda não, né? Ela começa pela mente, né, Cris? Sim. Começa pelo psíquico, depois é que, né? Sim. Vai para o físico, né? Sim. O físico, quando chega a atingir o físico, já extrapolou todas as outras, eu acho que formas, né, de tentar evitar, né? Digamos assim, né? Falando da questão mental, psíquica, né? Sim, e aí outra pergunta surge, né, para a gente refletir. O quanto tempo eu me mantenho nesse pensamento, nesse conluio, vamos dizer assim, porque a gente está falando de obsessão, né? E uma obsessão, a gente já sabe, já estudou sobre, que ela não vem de graça, né? Eu atraio o meu semelhante através dos meus pensamentos, através da minha matriz espiritual, perispiritual. Ou seja, eu tenho uma matriz eu tenho ali uma tomada que o espírito vem e se acopla através dessa brecha, vamos dizer assim, né? Talvez possa usar essa palavra, uma brecha. E aí, quando eu mantenho um pensamento, seja ele de mágoa, de rancor, de raiva, de arrogância e tudo mais que a gente tem, por quanto tempo eu preciso manter esse tipo de pensamento para que essa doença chegue a se manifestar no meu corpo físico? Né? Isso é uma coisa para a gente refletir bastante, porque as coisas não acontecem da noite para o dia. A doença acontece, né? No físico, ali, num dia eu durmo bem, no outro dia eu amanheço, sei lá, descubro, né? Não amanheço com aquilo do nada, mas eu descubro que tem alguma coisa. Então, eu alimentei aquilo durante tanto tempo que simplesmente se manifesta. Né? E antes da aula, eu estava aqui fazendo um desenhozinho, e é como se fosse assim, né? O espírito sente e pensa, porque são vários corpos, a gente já falou isso na semana passada. Eu acho que nós temos mais de 7 corpos.
né? Além do corpo físico, são vários outros corpos e a sutileza deles vai aumentando, né? Então, tem o corpo físico, o perispírito, e depois tem vários outros ali que eu não sei o nome, e mais sutis. Então, o perispírito é como se ele fosse o intermediário ali antes de chegar no corpo físico. E ele é como um gravador, né? Ele vai absorvendo tudo isso até que se manifeste no corpo físico. E aí, quando existe a manifestação, vamos pensar de quanto que esse perispírito já está encharcado disso tudo, para que se manifeste na carne, né? Na matéria. E aí vem, né, toda essa questão das nossas manias, dos nossos hábitos, dos pensamentos e dos sentimentos que a gente alimenta no nosso dia a dia. A gente fala tanto disso que no fim fica até cansativo, mas é o que a gente precisa mudar, e se a gente não consegue realmente ter compreensão disso, despertar em relação a isso, não muda nada, né? Então, por isso que a gente precisa sempre voltar nesse mesmo assunto. Hoje eu estava conversando com o Jorge sobre uma das coisas que eu estou tentando fazer, né? Por exemplo, eu não quero ter lugar. Ter lugar, por exemplo, qual é o teu lugar na mesa? Não tem lugar na mesa. Qual é a tua xícara? Qual é a xícara que tu gosta de usar? Qualquer uma. Aí vocês vão dizer para mim assim, nossa, mas é uma coisa tão boba, né? Mas não é, porque nós somos tão apegados às manias, às formas de pensamento, apegados à matéria, que esses pequenos movimentos, eles são libertadores. E não querer ser nada, não querer ter nada, no sentido de não se apegar, né? E a gente passa uma vida inteira com essas manias, e isso é só a superfície. Porque se eu manifesto, através das minhas atitudes, esse tipo de comportamento, né, de rudeza, de arrogância, de poder, aí vocês imaginem o que eu alimento na minha mente, intimamente, das coisas que não são manifestas, né, que não são objetos ou coisas que se possa ver ou tocar, mas que se possa sentir só. Então, a mente da gente é como, sabe, um grande emaranhado, e a gente simplesmente vai vivenciando essas sensações, esses sentimentos, manifestando isso, e simplesmente sem a percepção. E isso, né, todas essas coisas é que fazem com que a gente chegue num momento de sofrimento, de dor, de doença, de obsessão, porque a gente vem construindo pouco a pouco, dia a dia, minuto a minuto, a nossa própria derrocada, vamos dizer assim, né? Parece forte, mas é verdadeiro. O que, na verdade, a gente está falando. Então, e não tem o intuito de desânimo, desanimar ninguém, ou se colocar para baixo, com culpa, coisas assim, mas sim de acordar, né? De realmente ter o cair em si. Falou alguma coisa, Jorge? Não toma água. Cris, não tem nada para falar, não. Tá tudo tão maravilhoso que vou estragar alguma coisa aí. Até parece, né? Não, tá tudo muito bem. Parabéns. Já em frente. Eu não sei se os outros querem falar alguma coisa. Quando eu falo Jorge, assim que o Jorge é mais falador, mas quem quiser, gente, por favor. Jorge é mais falador, pois foi bom, hein? eu fiquei pensando, me deu uma pontinha de ciúme agora. Tô brincando. Não. Mas assim, só para repetir o que já foi tantas vezes falado, né? Por isso a importância, né, de se ter essa atenção, né, de estar sempre presente no dia a dia, vendo o que está acontecendo, vendo
tá se magoando, tá guardando raiva, tá se irritando, né? É aquela velha história, né? A gente esse acho que é o único meio que a gente tem, né? De se prevenir, digamos assim, né? Porque muitas vezes a gente deixa a mágoa, vai guardando rancor, vai guardando aquilo, e nem se dá conta, na verdade. Aquilo parece passar a ser parte do dia a dia da gente, a gente nem se dá conta. E aí, por isso que precisa vir a doença até mesmo para dar aquele despertar, né? Olha, né? É a maneira que Deus tem de nos fazer enxergar o que está de errado, né? Só para realmente repetir. E daí ele continua dizendo, né? Isto é, as sensações são absorvidas diretamente do espírito doente, perispírito a perispírito. Ele está falando de espírito doente aqui, é o obsessor. Impregnando o corpo hospedeiro, ou seja, né, o nosso corpo, da parasitose aqui é a obsessão, até este incorporar a energia deletéria que o desgasta no campo vibratório, atingindo a breve prazo a organização fisiológica. Então, existe um espírito, né, que às vezes conhecedor de mecanismos de perseguição, de vingança, outros não, né? E o que acontece? Por sintonia, esse espírito doente, raivoso, querendo, né, tudo isso, ele liga o perispírito dele ao perispírito do hospedeiro, ou seja, do encarnado, impregnando, ou seja, né, ele encharca aquele corpo de tudo que não é bom, ou seja, de toda essa energia deletéria que desgasta o campo vibratório. Então, muitas pessoas, parece que está sendo sugado, né? Porque é como se tu fosse injetado de negatividade. E aí, atingindo a breve prazo, a organização fisiológica. Então, é bem sério. Ele transfere essa energia, né, Cris? Oi? Ele transfere essa energia negativa. Né? Ele transfere energia negativa, mas, assim, tudo isso começa por uma brecha, né? E isso que é importante. Sim, a gente frisar. Pelo desligamento da gente, não está sempre ligado. Sim. Sempre esperto. Teve numa das aulas, assim, porque como a gente está sempre muito para baixo, a gente, quando recebe um impulso negativo, a gente às vezes percebe, mas não percebe muito, né? Agora, se tu tem uma vibração bacana e tu tem uma constância, né? Tu já consegue estar mais desperto nessa situação, tu consegue perceber quando aquilo não é teu, né? E tu consegue não deixar fechar esse circuito, porque a tua mente está mais desperta. Então, chegou um pensamento aqui, e ele quer me puxar para onde? Por isso que o Jorge diz, né? O que esse pensamento quer de mim? O que esse sentimento aí, agora eu vou dizer, quer de mim? Né? E se eu faço essa investigação naquele momento, então, mas para isso eu tenho que estar muito consciente, né? O que está acontecendo aqui? Eu não deixo esse campo, esse circuito se fechar. E aí fica mais difícil para que isso aconteça. Agora, se eu me jogo na corda, vamos dizer assim, né? Entro nessa vibração e muitas vezes sinto prazer em estar ali, naquela prostração e tudo mais, eu vou criar uma sintonia muito grande e cada vez vai ficando mais difícil, né? Porque meio que cria uma simbiose ali entre obsessor e hospedeiro. Pode falar, Helena. Então, sabes que isso aconteceu hoje por volta do meio-dia. Minha filha almoçou aqui com os meninos e tal. Eu não sei, assim, eu ainda não consegui perceber, né, como que isso começa, sabe? Mas, de repente, eu me vi irritada. Eu estava irritada, sabe? Sim. E fazia muito tempo que eu não sentia mais essa irritação, sabe? Aí eu parei e pensei, opa, sabe? Mas foi bem engraçado, porque graças a Deus, na hora que aquilo, sabe, chegou assim, mas já chegou com tudo, talvez já tivesse iniciado um processo antes e eu não tinha me dado conta, talvez,
Mas, de repente, eu me vi virada num bicho de novo. Aí eu parei, eu digo, não, calma que, sabe, isso aí não é meu, não tem razão. Mas, assim, e foi impressionante que eu nem precisei fazer grandes coisas, digamos assim, sabe? Eu só decidi que eu não quero ficar Sim. irritada, não quero, sabe? E não sei nem como desapareceu, mas saiu, sabe? Foi muito, muito interessante, assim. É que as coisas acontecem, eu ainda não tenho essa percepção do entendimento, da compreensão de fato, né? Mas consegui me livrar com a graça de Deus. Foi muito interessante. Mas na verdade foi o que tu fez, né? Tu tivesse a percepção, porque já não era não está sendo mais um comportamento habitual, né? O teu comportamento habitual agora é o outro, diferente daquela Helena de um tempo atrás. Então, quando tu te sentes assim, tu já não te sentes bem, provavelmente. E tu não deixasse esse circuito se fechar, né? Fala, Jorge. Gente, eu queria lembrar vocês, nós tivemos a aula da alienação mental e da obsessão sutil. Tudo começa na obsessão sutil, ok? Então, você recebe pensamentos, que no começo são pensamentos a nível telepáticos, e à medida que você vai recebendo a sugestão e aceitando, o espírito vai se aproximando. Se você fechar o circuito, como disse a Cris, aí ele começa uma indução fluídica a partir do domínio do chakra coronário. E aí ele vai acoplar o perispírito dele, encaixar os chakras dele nos chakras do seu perispírito, e aí começa esse processo de doença que está sendo falado aí pela Cris, né? E pelo Manuel Filomena e pelo Dr. Germano. Então, assim, ó, é necessário vocês entenderem isso, que a vigilância, ela precisa ser o dia todo. Mas precisa ter uma vigilância que permita você ter autoconhecimento, não é? De quando você fica irritado, de quando você está nervosinho. Isso vai desde a hora que você acorda. Como é que você acordou? Você acordou bem? Acordou irritado? Tudo já está deixando você nervoso? Como é que você está naquele dia? Então, se você começar de manhã até a hora que você for dormir, uma coisa que vocês precisam terem atento é: a vibração caiu, prece. Na mesma hora, prece. A prece, ela faz você subir a vibração e faz você ter um fluido repelente, onde o obsessor não consegue vir. Lembrar para vocês também que vários casos de obsessão é porque a gente não está evoluindo. Okay? Então, se você tem incidência do mesmo pensamento, do mesmo processo obsessivo, da mesma sugestão, é porque você não fez o movimento certo. Você está criando focos de resistência. A obsessão, como tudo na vida, nós vamos dar para ela, não é? Fazer dela uma escada para evoluir, ou vamos fazer uma escada para descer lá para a sombra, lá para o porão. Quem vai determinar isso é o nosso livre-arbítrio. Não é? Então, precisa ter esse estado de atenção contínuo. E um estado de atenção que ele precisa ser livre. Você não vai ter um estado de atenção que você vai falar, eu vou ficar aqui, porque aí você está usando um movimento da persona, não é? Uma máscara, que já vem lá do estado psíquico de baixo, que não vai resolver seu problema, e eles vão usar isso para pegar você. Lembrar vocês também que nós temos as radiações mentais. Quando nós estudamos o Dr. Dias da Cruz, nós vimos que pensamento de rancor, de mágoa, de raiva, de calúnia, maledicência, fofoca, irritações, nervosinho, tudo isso causa radiações mentais que desestruturam o nosso corpo físico, inclusive no nosso sistema imunológico, e abre brechas para obsessões. Não é? Então, nós podemos ter aí os tipos de obsessão que são kármicas, né? Aquela que nós temos a matriz perispiritual, e os tipos que nós arrumamos aqui por não ser vigilante, por termos pensamentos de N formas, mas todos eles de baixa qualidade. E é isso que vocês precisam aprender, a substituir esses pensamentos, a fazer a transição. Na aula de terça-feira, nós mostramos o quadro ali, a Cris mostrou, que você começa lá no eu demoníaco, vai para o eu maldade, vai para o eu ignorância, vai para o eu dualidade. E aí você está no eu transição.
É disso que nós precisamos viver, desse eu transição, a transição dos pensamentos ruins para os pensamentos do bem, os pensamentos a nível do Evangelho de Jesus. Se fizer isso, nenhuma obsessão te pega, porque você está fazendo os movimentos corretos, tá bom? Era isso, Cris. Em frente aí. E bacana, né, como a gente se coloca sempre em resistência, e a gente se coloca tanto em resistência que precisa também vir as obsessões, né? Para que a gente vá para frente, para que a gente evolua, como tu mesmo falou agora. Porque a vida tem vários mecanismos, e a lei tem várias leis, né? Sincronicidade, e uma delas, e todas as outras, e como a gente está numa parte muito baixa, ou seja, a vibração do planeta que a gente habita é muito baixo, o nosso conteúdo mental é muito ruim, então a gente precisa desses mecanismos, né, de impulso, e esses dias eu estava refletindo um pouco sobre tudo isso, e todas as depressões que a gente vê, os estados de, às vezes, de euforia, às vezes de apatia, e tudo que a gente percebe ao nosso redor, que são muitas pessoas, isso tudo é um apelo que a vida faz, né? É também a mão de Deus, porque se não existir um mergulho nas sombras, na sombra que a gente tem, não vai existir evolução. Então, tudo isso é também positivo, sabe? Então, às vezes a gente tem uma visão bastante negativa de tudo, mas é uma visão de verdade, não de negatividade, porque eu preciso ver a verdade. Não adianta a gente dizer, eu sou bonzinho, o mundo é maravilhoso. Sim, é maravilhoso, mas existem muitas coisas, né, que precisam se erguer. E a mente humana, ela é impregnada disso tudo. E o mundo é reflexo da mente das criaturas. Então, não adianta a gente achar, eu sou bonzinho, não. Eu sou como a grande maioria. Eu vivo numa coletividade. Então, perceber isso já é bacana, né? Porque isso também é humildade. De saber que eu sou igual a todo mundo. Cris, Sim. eu queria dizer também que esse fato de a gente estar em casa e receber visita, daqui a um pouco a gente está com as energias toda por terra, né? Mas tem pessoas também que vêm na casa da gente, que a gente conhece, que a gente encontra, que tem essa capacidade de transmitir uma energia negativa até assim muito forte, né? Eu noto quando certas pessoas vêm na minha casa, por exemplo, e quando vai embora me deixa com as energias lá no chão, né? Porque eles têm uma capacidade de trazer será os obsessor deles que vêm, né, junto com eles e acabam puxando as nossas energias, se alimentando das nossas energias positivas e deixando a gente, né, nervosa, irritada, com as energias baixas, né? Tem disso também, né, esse tipo de problema que a gente enfrenta, né? Não é só com os nossos próprios obsessores que deixa a gente, né? Tem também pessoas que vêm de fora, às vezes nossos próprios familiares, amigos, pessoas que vêm na nossa casa e a gente sente essas energias bem diferentes em nós mesmos, no nosso próprio ambiente, né? E isso acontece muito comigo, por exemplo, eu acho que acontece com todo mundo isso, né? E a gente se sente bem diferente mesmo, né? No caso da Helena falou, minha filha veio e eu comecei a me irritar. Então, essas energias, eu acho que partia da filha dela versus ela, né? E esvaziava ela, e por isso que deixava ela assim, nervosa, irritada, né? Porque acaba te tirando as tuas energias positivas e colocando aquelas negativas, né? E aí a gente não sabe administrar direito para sair fora desse movimento ali energético que tem pessoas que têm essa capacidade, né?
E esse teu comentário, Tinelli, ele vem assim, ó, agora me deu um clique muito bacana, assim, vem reforçar o que eu acabei de falar. Porque se a gente pensar que nós não somos isolados, né? Nós não somos isolados. É só uma ilusão de achar que eu estou na minha casa e que eu vou ficar ali tranquila e que eu não vou pegar energia de ninguém. E aí tem um outro lado que a gente precisa olhar, que é o lado do serviço. Então, o mundo é holístico. Então, nós somos criaturas codependentes, umas das outras, e do universo que a gente vive, desse mundo, né? Nós precisamos nos alimentar, nos vestir, e precisamos dessa troca. E essa troca energética não sai, simplesmente não é diferente de tudo isso. Então, é uma rede de auxílio. Porque tu imagina, essa pessoa que chega na tua casa com o obsessor, quem é o obsessor? É um irmão perdido. Propositalmente ou não, ele está ali aleatoriamente ou não, mas ele é uma criatura como nós, precisando de auxílio, de ajuda. Então, naquele momento que tu dá um pouco da tua energia, que é melhor, um pouco melhor que a do outro, e consegue confortar talvez essa outra criatura, o que está acontecendo ali? Uma rede de auxílio. E eu não posso fugir disso. E é isso que eu quero dizer, assim, que nós muitas vezes nos isolamos achando que a gente não faz parte desse todo. E a gente faz. Então a gente está ajudando uns aos outros o tempo inteiro, mesmo não percebendo. E essa troca energética, ela funciona mais ou menos dessa maneira, né? Só que a gente muitas vezes não aceita porque a gente quer ficar bem o tempo inteiro. A gente não quer sentir essa energia pesada, essa coisa ruim. Acontece comigo também, né? Mas, fala, Jorge. Então, você já acabou o seu raciocínio? Não precisa ter pressa. Já acabei. Não, você falou tudo que desse aspecto da rede de ajuda, né, que ela acontece, ela é real, né? Mas tem outros aspectos que eu queria levantar aqui para todo mundo conversar, e precisa ser todo mundo. Como é que eu tenho uma energia boa, alguém chega com a energia ruim e pega a minha energia boa? Se as energias, elas não são compatíveis. Uhum. A boa não é compatível com a ruim. Ok? E isso está fora do que a Cris falou, é outra realidade. O choque anímico, né, que a Cris se referiu, ele existe, ele é real, não é? E a Tinelli é médio, a Helena também é médio, e a mediunidade ela serve num desses fatores, que você pega um espírito sofredor, coloca na Tinelli, para ele absorver a energia da Tinelli, a Tinelli fica com um pouco da energia dele, e a Tinelli está fazendo uma caridade, um ato de amor, não é? Isso é uma coisa. A outra coisa vamos dizer que não tenha um espírito para ser socorrido. Como é que a minha energia, que é boa, pode se contaminar com a energia ruim? Porque elas não são compatíveis. A gente acha que é boa, né, Jorge? Que, cara? Não é verdade? A gente está com energia baixa e aí, puf, a gente acha Porque você está ali tranquilo na sua casa, né? Sem preocupação, aí você acha que a tua energia é boa. Você está inconsciente do que está acontecendo com a sua energia. Aí, quando chega uma similar, que é a sintonia, aí você fecha o circuito. não tem o que roubar, fechou o circuito, os dois ficaram ruins. Os dois ficaram ruins. Perfeito. Entendeu? Então, existem essas possibilidades. Agora, a questão que a Cris colocou ali, muito bem, da rede de auxílio, ela é enorme, ela existe, principalmente em remédio. E a Tinelli é uma boa médium, não é? Que precisaria trabalhar para ajudar esses espíritos sofredores. O que você faz, Tinelli, é um ato de amor. Você deveria se regozijar, se alegrar toda vez que isso acontece, porque você está ajudando o irmão caído, que precisa muito da tua energia.
tá bom? E a outra possibilidade também é essa, da gente estar inconsciente do nosso estado psíquico e nós também estamos produzindo energia boa, que não é boa, e por isso criamos um campo de sintonia. E, na verdade, funciona como atração e atraindo para o nosso campo todo tipo de pessoa. E aí acaba que as energias aumentam, né? E esse campo ele fica totalmente contaminado de energia ruim. Tá bom, gente? Era isso. A Ju Obrigado. quer falar. Obrigada, Jorge. Pode falar, Ju. Oi, gente. Boa noite. Boa noite. Acho que para além disso que já foi falado, o Jorge passou muito bem a questão do trabalho e tudo mais, né? Eu faço parte do Mediúnico lá no Ceará, então é uma coisa que sempre colocam muito para a gente, a questão de a energia ela tem que ser compartilhada, né? Senão acaba também prejudicando a gente. Então essa energia compartilhada, ela nos ajuda e ajuda o próximo. Mas a questão de chegar e se sentir irritado ou descer o nível dessa energia, acho que o ideal seria, nesse momento, se colocar em oração e se voltar para a humildade, né? Ser humilde em admitir que a gente também não está bem o tempo todo, que a nossa energia não é boa o tempo todo, que a gente precisa de ajuda, sim, e fazer parte dessa rede de apoio é, além de oferecer a nossa energia, também acho que se colocar na questão de, às vezes, eu sou a pessoa que precisa de ajuda, sabe? Então, pedir para que essa energia seja restaurada também. Acho que era isso. Mais alguém? Obrigada, Ju. Vamos em frente. Tudo isso que foi falado é bem verdade, né? Então, para a gente voltar na questão de que nunca é uma coisa só. E é fantástico quando a gente começa a ver as coisas assim, dessa maneira mais ampla, porque a gente chega, ou melhor, a gente não chega a conclusões, né, precipitadamente, porque quando a gente está com o olhar direcionado para um mesmo lado, ou seja, para um único campo, a gente tende a ter solução para tudo e resposta para tudo. Porque, na verdade, a mente da gente, ela está tão condicionada a determinadas respostas e a determinado conhecimento que a gente acha que sabe tudo. E descobrir que a gente não sabe nada ou quase nada é muito bacana, porque expande, né, essa consciência, esse horizonte, né, de olhar e pensar nas possibilidades. Pode ser isso, pode ser aquilo, pode ser aquele outro. E isso vai fazendo com que a gente crie sintonia ou que a gente se relacione com outras coisas, com outro tipo de conhecimento, né? Então, a Ju trouxe uma informação, o Jorge outra, eu outra, a Tinelli outra, e assim a gente vai construindo, né? E sabendo que está tudo ok, e que todas essas coisas acontecem. E trazendo essa experiência de que esse é um fato, mas todos os fatos da nossa vida têm muitas faces. Todos os problemas que a gente tem, todas as situações que se apresentam, elas têm múltiplas faces. E começar a olhar isso é realmente muito, muito interessante. Traz uma experiência muito boa. Então, vamos lá. O número de portadores de doenças orgânicas simulacro, conforme as denominamos, cuja procedência é obsessiva, não tem sido anotado, sendo muito maior do que pode parecer. Então, a doença simulacro, que acho que é o Jorge que vai falar sobre ainda, né, Jorge? Assim, a doença se manifesta fisicamente, mas é através do perispírito do obsessor, e não do obsediado. Então, tem uma história num dos livros, que eu não me lembro qual é agora,
eu já citei uma outra vez, a mulher começou a ser obsediada por um espírito que queria se vingar dela, e no corpo começou a aparecer chagas, assim, como a lepra, né? Inclusive ela foi internada e tal, e não era uma doença simulacro, ou seja, era algo causado por um espírito. E aí o Jorge me corrige, eu completo, por favor, mas é mais ou menos assim. Então, aquela doença se manifesta fisicamente através do perispírito, ou seja, desse encharco, né, da energia do obsessor. É isso, Jorge? É perfeito. Quem vai dar essa aula é a Tati Rocha, né? Tati Através Rocha. tudo que você falou do processo de desritmia, né? Que é uma frequência baixa, ao acoplamento do perispírito com perispírito, de chakra com chakra, e ele passa todos os fluidos dele doentes através dos chakras dele para os nossos chakras, e depois passa para os nossos plexos e para as glândulas, né? Nós já estudamos todas as glândulas. E aí a mitose celular do nosso corpo, ela começa a ser feita, como a Cris falou no slide anterior, a partir das células doentes, né? Mas que são produzidas pelo espírito. Esse simulacro, nós vamos estudar mais para frente, mas ele não acontece só na doença, tá? É preciso que vocês fiquem muito atentos. Por exemplo, acho que o livro é Painéis da Obsessão, Cris. Em Painéis da Obsessão, quando o Argus vai ser operado, o Argus tem problema pulmonar, exatamente pelo simulacro também, só que ele conseguiu assimilar a doença, né? Porque a dele é kármica, não é só simulacro. Ele foi operado pelo médico encarnado, mas, na verdade, quem operou foi o desencarnado, através de um simulacro. Não é? Tem muitas coisas que a gente está fazendo durante o dia que é um simulacro. E a gente não está percebendo. Porque uma das questões do simulacro é o estado de inconsciência que é o espírito que está fazendo aquilo. É a diferença para a psicofonia. A psicofonia, você pode ser um médium consciente ou inconsciente, mas nos dois jeitos você sabe que é um espírito. No simulacro, você não sabe que é um espírito. Então, você tem o sintoma da doença, e a doença aí, vamos colocar, nós estamos estudando as físicas, mas elas podem ser as neuroses e as psicoses. Não é? Você pode ter um estado psicótico, um estado de neurose, que o médico não consiga identificar a causa. Ou que ele consiga, você vai ser operado, mas não é uma doença sua, é um simulacro. Mas é algo bem difícil de se perceber, mas que a gente precisa ficar atento a certas atitudes que você não quer fazer e você faz. E depois você tem um arrependimento imenso. Não é? Coisas, às vezes, que a gente diz, porque, gente, a obsessão ela é muito vasta. Por exemplo, você mora num lar que um obsessor quer fazer que alguém caia, ele usa um simulacro, porque o simulacro ele precisa só da combinação fluídica. Se ele tiver uma combinação fluídica perfeita, um encaixe de perispírito com perispírito, ele faz com você o que ele quiser. Então, se eu quero atingir, por exemplo, uma pessoa da minha família, eu faço um simulacro e eu começo a dizer desaforo para aquela outra pessoa. Isso pode chegar até uma questão física, né, de um bater no outro. Então, é muito vasto o campo do simulacro e ele precisa ser estudado. Mas um dos campos que o Manuel fala mesmo dele é na doença. Mas nós vamos estudar isso através da Tati Rocha na próxima aula, que é bem interessante. Tá vendo? Eu não queria falar, vocês começaram a mandar falar, agora eu falo demais. Não, mas é bom. Porque é importante a gente começar a discernir sobre essas coisas, né? O que é uma coisa, o que é outra. E às vezes é mais de uma coisa, né? Não é uma só. Invariavelmente, os cultores do intercâmbio espiritual,
e espiritistas, quase em geral, reportam-se as influências obsessivas de natureza mental e comportamental. O organismo físico, no entanto, é caixa de ressonância do que ocorre nos corpos espiritual e perispiritual. Então, o que ele quer dizer com isso? Os estudos, né, dizem o que na grande maioria, né, nas obras espíritas e tal, fala-se da atuação das obsessões no campo mental e comportamental. Mas aí a gente faz uma divisão de novo, né? Porque não existe um corpo sem uma mente, sem um espírito. Porque é ressonância. Então, tudo que acontece a nível espiritual, mental, nível de sentimento, de pensamento, o corpo está ali absorvendo tudo aquilo, seja do que é benéfico ou não. Então, não existe como a gente se isolar. Ou seja, o meu corpo é imune aos meus pensamentos. Isso não existe. Então, eu acredito que... Hoje até vou contar hoje lá no trabalho que eu estava fazendo, a menina que estava me ajudando está estudando medicina. Acho que ela está na 3ª ou 4ª fase. E a gente começou a conversar e tal, e a medicina agora, ela está tendo um outro entendimento disso tudo, né? E ela me disse isso, ela disse, olha, a gente já consegue ver as coisas de uma maneira mais ampla, não só como uma doença, né? A doença do corpo. Achei muito bacana. Até por isso que estou compartilhando. Graças a Deus as coisas estão evoluindo, né? Inclusive os currículos da medicina, que já está contemplando mais esse ser holístico, né? E não como só um corpo físico. Da forma como sucede com a obsessão de natureza psíquica, quando prolongada, que termina por degenerar os neurônios, dando lugar à loucura convencional, o fenômeno orgânico obedece aos mesmos critérios. Ou seja, quando se tem uma obsessão, seja ela, né, de qual natureza for, existe um destrambelhamento, vamos usar essa palavra. E a constância, às vezes, é tanta, ou seja, aquilo persiste por tanto tempo, que mesmo que a pessoa consiga, em determinado momento, se desvencilhar daquela situação, ela fica com sequela, ou seja, degenerou o aparelho físico. Então, não tem como voltar a ser como antes, né? Então, é um cuidado muito grande que tem que se ter, e isso tanto a nível mental, como a nível de doença física mesmo, né, de manifestação física. Então, é tudo muito sério. E eu acho que o grande aprendizado disso é não se isolar, não isolar, né, essas duas partes, ou mais partes, ou seja, sempre que eu tiver uma manifestação física de doença ou psíquica, eu compreender que está ligado à parte espiritual, aos meus pensamentos, aos meus sentimentos, às minhas vivências do passado. E aí eu volto a dizer, né, que a gente precisa enxergar as existências de maneira encadeada, ou seja, eu não posso enxergar só essa vida, porque eu não vou achar saída, eu não vou compreender da maneira adequada se eu não olho para trás, mesmo eu não sabendo o que aconteceu, mas eu sei que existe um motivo para que eu esteja passando por aquilo ali. E volto a dizer que dentro dos nossos lares estão os nossos maiores desafios. E também dentro dos nossos lares é onde a gente mais gosta de, vamos dizer assim, né, insultar, maltratar. Talvez todo o amor que a gente precisasse estar exercitando ali, a gente faz o contrário. Porque as pessoas mais próximas sempre são as que a gente mais... não sei nem qual a palavra, né? Mas são os nossos sacos de pancada. São as pessoas que vivem mais perto da gente. E que são realmente as pessoas que mais deveriam
é receber atenção e a gente aprender a amar através dessas pessoas, né? Porque se nós somos colocados ali, juntos, sob o mesmo teto, com certeza são pessoas que a gente precisa reparar. Né? Temos muito a reparar dentro da nossa pequena família, né? Pequena família que eu quero dizer pai, mãe, filhos e por aí. Quer falar mais, Carlinhos, por favor? Porque se a gente foi colocado no meio, assim, né, num espaço curto, né, que a gente fala, junto com Sim, essas pessoas, é porque a gente mais deve para elas, né? é É que verdade. a gente tem mais de tentar se acertar, né? Porque longe a gente tem pessoas, e a gente deve também, né? Mas eu Sim. digo, no seio da família, o mais próximo possível, é que a gente é mais devedor, né? E é através dessas pessoas que eu reforço as minhas matrizes espirituais, ou simplesmente que eu consigo construir, me reconstruir. E o que eu quero dizer com isso? Através do meu comportamento, dentro do meu lar, principalmente, porque é onde a gente se mostra mais. Ou seja, é onde essas sombras que cada um de nós tem se manifesta. A gente usa as máscaras o tempo inteiro, mas quando a gente está na intimidade da nossa família, é onde essas máscaras se flexibilizam mais. Só que ao invés de a gente deixar entrar a luz, a gente deixa que essa sombra se avolume, né? Vamos dizer assim. Então, falar em família e falar em obsessão e falar em doença, para mim, é um conjunto. É um conjunto de fatores que se entrelaçam de uma maneira muito, muito intensa. Porque se é através da família que eu consigo trabalhar esse meu lado mais sombrio, que eu consigo ver quem eu sou, porque o outro é o meu espelho. Então, de que maneira eu trato, né, os meus pais, o meu marido, o meu filho, os meus irmãos? Eu estou me vendo o tempo inteiro ali. E estou reforçando essas brechas, né, da minha personalidade, ou eu estou transformando esses sentimentos que eu tenho tão equivocados, ou seja, tão voltados para a parte de baixo, sabe? É uma reflexão que eu acho que a gente poderia fazer. E a família é um laboratório fantástico, porque a gente está experimentando o tempo inteiro, e a gente tem oportunidade o tempo inteiro, até porque é um desafio todos os dias, né? Como lidar com pessoas diferentes de mim, que provavelmente somos devedores entre si. E normalmente a gente faz o quê? A gente segue um tipo de comportamento, porque é ele que está preponderando na minha mente, seja de arrogância, de carência, de mágoa, de medo, seja lá o que for, e simplesmente eu coloco aquilo como uma normalidade, e vou vivendo a minha vida dessa maneira. Não sei se eu fugi do assunto, mas me deu muita vontade de falar disso agora. E realmente a nossa família é uma grande oportunidade. E através dos nossos atos, dos nossos pensamentos e de tudo que a gente vivencia, a gente vai estar criando para o futuro próximo, para as vidas vindouras, vamos dizer assim, novas obsessões. Então, quando a gente fala de obsessão, a gente precisa ver o que passou, o agora e o futuro, né? Como é que eu tô me movimentando dentro de tudo isso? Para que realmente exista uma evolução. Né? O que eu tô fazendo com toda essa informação que vem chegando para a gente, né? Durante todo esse tempo. E ele diz, né, o que é válido numa área também o é noutra. Indispensável que seja mantida muita atenção
diante de afecções e infecções orgânicas, examinando-lhes a procedência no campo vibratório, no qual não raro encontramos mentes interessadas em desforços, ou seja, em reparar ofensas, muitas vezes ignorando a operação destrutiva que vem realizando nos tecidos. Então é isso, né? Muita atenção nas afecções e nas infecções, porque por trás disso tudo tem muito mais do que a gente está habituado a ver, né? Vocês podem ver, quando a gente está num estado vibratório bom e a gente se mantém, a gente fica... E aí falando das questões obsessivas ou do próprio conjunto, né, imunológico, as pessoas que se mantêm bem, elas pouco ficam doentes. Às vezes não pega nenhuma gripe, a gente diz, nenhum resfriado, né? Porque se mantém num nível vibratório muito positivo. E principalmente as pessoas mais alegres, assim. E isso é fato, né? O estado de espírito, ou seja, essa maneira de sentir a vida, me deixa muito mais forte. E muito mais resistente às enfermidades. E aí volto a dizer, né, que é um conjunto, porque quando eu vibro positivamente, o que acontece com os obsessores? Simplesmente essa brecha não fica tão aberta, né? Tão fácil de ser invadida. Esse perispírito fica, qual é a palavra? Com defesas, né? E não indefeso, à mercê ali de ataques de espíritos vingadores ou oportunistas, seja qual for o caso. Oi, ninguém quer falar nada, Jorge, eu estou cansada já de falar, me deixa eu tomar uma aguinha. Tá bom. Vou lembrar para vocês, gente, que a prece é uma força desalienante. O que nós estamos falando aí é de uma alienação mental, onde o espírito levou você a ter monoideia, a ponto de produzir doenças no seu corpo físico. E ele diz que isso é um estado prolongado. Não é assim que ele encostou hoje, amanhã você está doente. Isso vem, às vezes, desde o mundo espiritual. Nós estudamos a obsessão infantil, depois continua na criança, e você está assimilando fluido, está assimilando fluido, está assimilando fluido. Tem duas coisas que vocês precisam entender. Primeiro, o autoconhecimento é uma força desalienante. Quando você conhece as suas imperfeições e você começa a transformá-las através da sua vontade. E o segundo é a oração, não é? É você orar todas as vezes que você sentir que sua vibração está caindo, que teu campo energético está se modificando, que você vai ficar doente. Aí você procura um centro, toma passes, toma água fluidificada, ora todo dia de manhã, quando acorda, a primeira coisa que você faz é orar. Antes de dormir, ora para Jesus. Pede para ele levar você para um lugar adequado no mundo espiritual, onde você possa ter contato com bons espíritos, ter conversas edificantes, receber bons conselhos. Durante o dia, estar vigilante o tempo todo, com seus pensamentos, com seus sentimentos, aliado com seu anjo da guarda. Isso que nós estamos conversando é extremamente sério. Não é pouco sério, não. É muito sério. Então, e nós precisamos ajudar os outros, os nossos familiares. Dentro da nossa família, como a Cris falou, estão alguns dos nossos inimigos do passado. Porque, como tem uma lei de equilíbrio, nós temos os inimigos e temos os de boas afinidades também. Que nós precisamos mudar o comportamento deles através do nosso comportamento. Falar menos e fazer mais. Ok, gente? Então, autoconhecimento e prece. Eis a solução para todas essas coisas aí. É contigo, Cris. Já bebeu água, né? Já.
Como as cargas mentais e emocionais transmitidas, mesmo que as desconhecendo, são constituídas de campos de ressentimento e de vingança. Então, interessante, né? Sempre é ressentimento e vingança. E aí eu trago para o agora, né? Porque se o espírito, nesse momento, ele está desencarnado, ele não tem um corpo físico e ele é um obsessor, vai chegar um momento que vai haver uma troca de papéis. Ou seja, esse espírito vai encarnar e a gente vai desencarnar, porque é assim que funciona, né? E como que fica? Se continuar existindo ressentimento, né? Ressentimento e vingança. Então, essa maneira que a gente tem de vivenciar a vida, de se revoltar com tudo, de se irritar e tudo mais, né? Nossa, a gente vai alimentando esse ciclo, né? De vida e de encarnação e desencarne e encarne por milênios e fazendo a mesma coisa. E o pior de tudo é que reforçando essa vibração, né, essa energia, porque o que o Jorge falou ali, às vezes a criança já vem obsidiada, então o espírito está ali, colado nela, encarnou, começa todo o processo. Então a gente é obsidiado durante a vida inteira. E o mais interessante é que mesmo com todos esses impulsos e todo um sofrimento que é inerente ao planeta, de quem vive aqui, a gente ainda se acha confortável. Não é para se sentir triste, né? Mas desconfortável no sentido de compreender o que precisa ser mudado para que essa realidade se modifique, porque esse não é o mundo ou a situação para a qual nós fomos criados, isso eu tenho certeza. Iniciando-se a desconectação, pode falar, Jorge. Ô, Cris, volta lá um pouquinho, por favor. Opa. No anterior. Opa. Mais um, né? Não sei o que aconteceu aqui. Não era isso. Essa aí. Esse aqui. Então, com cargas mentais e emocionais transmitidas mesmo com que as desconhecendo, são constituídas de campos de ressentimento e vingança. Quando alguém faz algo para nós, que você se magoa, que você se ressente, onde você já tem o espírito aguardando isso, já está acoplado no seu perispírito, veja que farra ele não faz com você. Então, a contínua onda vibratória, que é nociva, ela é doente. Nós potencializamos ela a partir do nosso comportamento como encarnado. E é preciso que vocês tenham consciência disso. Como é necessário que tenham consciência que você está tendo uma oportunidade de trocar o ressentimento pelo perdão. Você não faz, aí você continua ressentido, você continua doente. E você aumentou o poder do Espírito em você. Por quê? Todos os dias nós temos oportunidades evolutivas na nossa vida, ao qual a gente não faz a transição por preguiça mental, por estar acomodado, por não querer pensar, por estar com a mente distraída em N coisas materiais. E o que é realmente importante fica para o segundo plano. Então, alguém te faz uma coisa na sua casa, você fica morrendo de raiva dele. Pronto. Campos de ressentimentos, encharcados de fluidos ruins, através dos seus chakras, entrando no seu corpo físico. E sua mitose celular cria uma difusão em todos os seus equipamentos, em todo o seu sistema endócrino, respiratório, cardiovascular, e etc, etc. No pâncreas e assim vai. Tudo bem, gente? Vocês estão compreendendo a seriedade disso? Quando nós estudamos o perispírito através do livro
Como é o nome do livro do Alberto Santos Dumont? O Ícaro Redimido? O perispírito ele tem uma maleabilidade, né? Uma das funções dele é a maleabilidade. Ele tem 9 funções: tenacidade, elasticidade, plasticidade, uma série de coisas. E uma delas é a maleabilidade. O que é a maleabilidade? Você tem muito fluido, ele vai jogando para os seus órgãos. O fluido é teu, está no teu perispírito. Quem tem que diluir e transformar somos nós, através do pensamento. Você não faz, o perispírito começa a trabalhar. Aí ele joga lá, dor no joelho, dor nas costas, bronquite, asma, diabetes, queda de pressão, dor de cabeça, laringite, faringite, e você continua produzindo fluido. Aí vira uma neurose. Porque o perispírito, essa maleabilidade, ela trabalha para que não vá para o psiquismo. Porque chegou no psiquismo, piora tudo. Agora imaginem só que quantidade de fluido e quanto tempo isso não leva até que a gente tenha uma depressão e uma neurose. Quanto fluido ruim nós não absorvemos por não querermos ter um ato de amor, de bondade, de caridade e de perdão para com o próximo. Sentiram o drama agora? Oi, gente. Sentiram o drama? Com certeza. Com todo mundo quietinho. Sim. É que assim, eu estou aqui pensando, né, Jorge, quantas vezes a gente já ouviu a mesma coisa, né, gente? Meu Deus, tantas vezes. Impressionante. Mas assim, tá muito claro, assim, sabe? Vamos ter que escutar muito mais ainda, Helena. Pois é, mas é isso que eu estou pensando, sabe, Carlinhos? Quantas vezes mais, né? Até a gente tomar uma decisão, né, gente? Até a gente fazer o que tem que fazer, né? Misericórdia. A gente aprender. É verdade. Tem que ser por osmose, né? Mas sabe, Helena, que essa tua fala agora me veio um pensamento que assim, ó, realmente é necessário. É como se a fala fosse penetrando um lugar quase que impenetrável. Compreende? O pensamento, ele está tão congelado, ou seja, a mente, ela está tão fechada num pensamento, num comportamento antigo. Então, é quase uma rocha, sabe? Então, e essa mente que é constituída lá de um subconsciente, que é uma parte muito profunda, que a gente não consegue acessar com a memória recente, né? Não é uma memória recente. Então, não é fácil para a gente chegar, eu quero pensar em tal coisa e tudo bem, eu vou pensar diferente, não. Essa memória, ela, vamos usar a palavra encapsulada. Ela está encapsulada, mas ela manda impulsos para essa mente consciente, que é essa mente que está conversando aqui agora, né? Que a gente está trocando as ideias e falando. Por isso que é tão difícil, entende? Então, é como se fosse uma gota d'água que vai pingando numa coisa muito resistente. E é através da insistência que essa resistência vai ser vencida. Por isso que exige da gente muito esforço. E às vezes a gente não compreende por que a gente estuda tanto, fala tanto sobre, e quando vem uma situação a gente se comporta da mesma maneira como a gente se comportava antes, né? Então, é um trabalho que precisa ter muita tenacidade. Da mesma maneira como a gente fala da tenacidade, da obsessão, a gente precisa ter essa tenacidade, essa força, essa vontade de transformação. Porque, do contrário, realmente, a gente só vai ouvir, mas não vai existir uma mudança de comportamento.
Mais É ou um menos. Não, trabalho sabes, Cris, que eu sou uma Cris, é um pessoa que eu trabalho de tenho... formiguinha. Opa, vamos Oi, lá. desculpa, Helena. Vai, Helena. Não, pode falar, Carlinhos. Tô falando, é um trabalho de formiguinha, né? Porque Não, Mas lá atrás, lá é, atrás a gente não fazia o que faz hoje. Mas assim, hoje passa coisa que a gente, pô, a gente tá ligado, pô, não deixa passar. Mas tem hora que deixa passar. Então a gente tem que ser por repetição, por todo dia, por estar sempre ali, para que a gente possa tentar chegar lá. Porque vai passar coisa ainda. Por isso que a Helena falou, né? Quantas vezes mais? Quantas vezes mais for necessário? Por quê? Porque antes tem coisas hoje que a gente não faz mais, mas tem coisas que a gente faz ainda. é verdade. Não, eu sou uma pessoa, Carlinhos e Cris, até, eu tenho que estar todo dia, todos os dias, eu tenho que estar fazendo alguma coisa, ou tenho que estar lendo, ou ouvindo alguma palestra, ou, sabe? Porque, nossa, é como a Cris falou, tudo, é uma rocha, né? Tá Sim, dando martelada em rocha e uma coisa que já tá conosco há tanto, sabe Deus quantas, né, quantos milênios, né? Agindo da muita mesma gente. forma. E assim, ó, e como tu falou, né, muita coisa a gente já enxerga, a gente já consegue, graças a Deus, né? Mas é muito, é o mínimo, né? É o mínimo Imagina, diante de imagina se a gente tivesse no tantas estudo, coisas mais, né? Nossa, então. imagina se a gente não Mas é tivesse, assim, ó, e tem que ser isso, tem que ser assim mesmo, assim, sabe? E às sim, vezes, uma vez o Jorge falou uma coisa interessante que eu me lembro que ele disse, não, Helena, mas a gente já sabe, quer dizer, conhecimento, a gente já sabe muita coisa, agora está na hora de experienciar, de pôr em prática, na verdade, né? É isso que a gente precisa ter coragem de começar a fazer mesmo, sabe? Porque e, e ainda vai passar mais é coisas, hein? isso. A gente vai deixar Ah, passar. com certeza, Mas com certeza. estamos aprendendo, estamos engatinhando. É um trabalho de É formiguinha. verdade. isso aí, gente. Na verdade, é muito mais profundo do que a gente imagina, né? Porque a gente está recebendo impulso e não percebe. Então, aí quando em todas as mensagens que chegam, em todos os estudos que a gente faz, ele usa o termo estar desperto, né? E vários autores usam esse termo, e esse é o estar desperto, porque se existe um impulso que eu não vejo de onde vem, eu não consigo acessar essa memória, eu preciso estar sempre alerta, né? Observando o que eu penso, o que eu sinto, chegando, vendo esse impulso da minha maneira, porque eu não consigo ver de maneira clara, mas se eu tiver muito perceptivo, ou seja, se eu tiver muito atento, eu consigo perceber esses impulsos chegando. E a gente precisa reconstruir isso tudo. Agora, uma das coisas que eu também aprendi, e que aqui, que bom que eu não vi ninguém dizer que é difícil, né? Apesar da fala do Carlinhos, da Helena, a gente não ouve mais o é difícil, porque na verdade a gente já compreendeu que esse tipo de fala é uma barreira que a gente coloca, é um muro que a gente constrói. Então, eu sei que é trabalhoso, mas eu persisto. Eu uso de inteligência, de boa vontade, de tenacidade, e a gente segue em frente. Falar mais Às alguma vezes às vezes chega para a gente, Cris, e a gente sente que está chegando o pensamento, a gente vê aquilo ali, e aí a gente ainda deixa passar. Sim, Por isso que tem que ser persistente, tem que estar todo dia, tem que estar sempre. Porque às vezes a gente está vendo aquilo ali, mas a gente ainda consegue deixar passar. sim. Mas que não dá para se sentir culpado, né? A gente precisa se Sim, olhar com uma dose grande de amor, de alto amor, porque senão a gente acaba dando mais força para esse pensamento lado que a gente tá sombrio, no né? caminho. E tem o pensamento que a gente está no caminho, né? Isso aí, muito bom. Iniciando-se a desconectação do fluxo de energia emitida pelo espírito encarnado em face da intromissão daquelas morbosas, ou seja, das doentias, as defesas imunológicas diminuem, abrindo campo para a instalação de invasores microbianos e degenerativos. As doenças aparecerão logo depois. Então, olha bem, aqui ele explica como que acontece, né? Então, iniciando-se a desconectação do fluxo de energia emitida pelo espírito encarnado. Então, é como se eu, né, aqui encarnada, eu sou hospedeiro,
e ele é o hóspede. Então, ele emana tanta energia doentia que acaba como se me neutralizasse. Eu acho que essa é a palavra, né, Jorge? Me neutraliza. Isso, ele neutraliza. Isso, e aí eu acabo vivenciando, né, me alimentando dessa energia doentia. E aí caem as defesas imunológicas e abre o campo para tudo que é possível, né, para todos os invasores. E dali começa todo um processo de doenças que a gente vê acontecer, né? Oi. Eles fazem o processo de obnubilação porque eles tomam conta do chakra coronário do terceiro olho. Sim. Ele tomando conta do chakra coronário do terceiro olho, acabou. Você não enxerga nada, você não entende nada, você está numa zona de escuridão. Não é? Em compensação, eles liberam, através da melatonina, as enzimas, a noradrenalina, a serotonina e a dopamina. E eles podem fazer ela para mais ou para menos. Se ele quer você hiper, né, bem eufórico, ou ele quer você hipo, né, bem para baixo. E a melatonina também ela anestesia os centros da fala, do olfato, de tudo. Então, você fica realmente muito subjugado, muito subjugado. Era isso, Cris. Obrigado. Meu Deus. Toda terapia antibactericida, portanto, que objetive apenas os efeitos dessa ocorrência, irá combater somente os invasores microbianos, não reequilibrando o campo organizador biológico, cuja sede é o perispírito, que se encontra afetado pelo agente espiritual desencarnado. Isso a gente falou antes, né? Então, existe um tomar medicamentos e acha que está tudo ok. E, na verdade, a doença em si está instalada no perispírito. Se a gente conseguisse compreender, assim, com clareza a importância, né, da ida na casa espírita, de tomar um passe, da oração, dessa renovação de energia, né, nossa, com certeza nós seríamos bem mais saudáveis. Nunca será demasiado repetir que em qualquer processo de enfermidade, disfunção fisiológica ou psicológica do ser humano, o doente é o espírito convidado à reparação dos erros cometidos, responsáveis que são pelas tormentas orgânicas de que o mesmo se torna vítima. Acho que esse a gente nem precisa comentar, né? Então, ele calou-se por um pouco e eu considerei. Embora não me fosse desconhecida a ocorrência, esse tipo de obsessão fisiológica não poderia imaginar que apresentasse uma estatística tão expressiva conforme o amigo me relata. Ou seja, existe um mar de doenças desse tipo, né? Então, de criaturas doentes por essa interferência, sem que a gente, ao menos, perceba. E esse campo de obsessão, ele é muito pouco falado e muito pouco compreendido, porque normalmente quando se fala em obsessão, seja ela sutil ou mais séria, normalmente as pessoas se isentam, né? Se isentam da responsabilidade. E a gente precisa compreender que qualquer tipo de obsessão, da mais simples à mais elaborada, nós somos responsáveis da mesma maneira como o espírito que está ali fazendo a parte dele. Então, existe uma via ali de mão dupla, né? Não existe uma coisa sem a outra coisa, não existe um obsessor sem alguém que esteja ali receptivo àquela obsessão, seja ela qual for. O irmão Miranda sabe que os elementos constitutivos do perispírito são de energia muito específica, ainda não havendo sido classificada pelos estudiosos da física quântica. Pensam muitos especialistas de nosso plano que ele seria constituído por átomos muito sutis, ionizados ou por partículas semelhantes aos neutrinos, ainda mais tênues e velozes do que aqueles que foram detectados nos formidandos laboratórios terrestres. Nada obstante, prefiro pessoalmente a definição do preclaro codificador.
quando se refere a um envoltório semimaterial. Portanto, em termos muito simples, resultado de uma energia semimaterial e de um campo específico. É que, na verdade, a gente não tem conhecimento, né? A nossa mente não está preparada. Veio uma mensagem esses dias em relação a isso, passei para o Jorge. Que a gente não tem ainda conhecimento suficiente para falar o que é o perispírito e separar perispírito, espírito, corpo material. Então, é tudo muito intrincado, né? Muito entrelaçado, e são estruturas muito sutis que o instrumental da Terra ainda não tem a capacidade de verificar. Porque seria muita arrogância da nossa parte, criaturas que não acreditam na junção de mente e corpo, ou seja, que não acreditam que as doenças provêm de um mecanismo muito maior, ou seja, de uma conduta, simplesmente saberem exatamente do que se trata um perispírito. É simplesmente contrário, né? Não tem nem o que discutir sobre isso. A sua irradiação contínua impregna a organização física dos seus conteúdos, que são resultantes dos atos que procedem do ser pensante, o espírito imortal. Essa maravilhosa estrutura energética pode ser penetrada por outras, dependendo dos valores morais do ser espiritual que a acolhe, de acordo com a afinidade de constituição. Então, ele diz, né, que a sua irradiação contínua impregna a organização física dos seus conteúdos, ou seja, dos conteúdos do espírito obsessor, que são resultantes dos atos que procedem do ser pensante, o espírito imortal. Essa maravilhosa estrutura energética pode ser penetrada por outras, dependendo dos valores morais do ser espiritual que a acolhe, de acordo com a afinidade de constituição. Então, tudo é afinidade. E tudo depende do espírito, do que pensa, do que sente, do que acolhe, por o que se interessa, por o que cria sintonia. E esses impulsos, eles são contínuos, né, constantes. E se realmente a gente for observar o que a gente irradia, normalmente, provavelmente a gente se decepcionaria, porque nós ainda temos a ilusão de que somos seres maravilhosos, né? E até somos, mas nesse momento, com uma boa parte soterrada sob o orgulho e essa vaidade toda e essa arrogância toda que a gente manifesta. São 9 horas e não gostaria de terminar com uma frase forte como essa, né, dizendo que não somos boas criaturas, e não é isso que nós gostaríamos de dizer, mas gostaria de dizer que somos sim todos filhos de Deus, criados para a alegria, para a plenitude, para o amor, e que nesse momento evolutivo nos encontramos impregnados, encharcados de energias negativas que nos fazem muito mal, e isso é uma realidade, mas que dentro desse contexto temos muitas possibilidades, muito auxílio, muito amor, que é despejado sobre todos nós, constantemente, através dos trabalhadores espirituais, e que em nenhum momento nós nos sintamos desamparados, mas que as falas fortes são necessárias para que realmente haja um despertar. Então, é isso. Encerramos por aqui. Alguém quer fazer o encerramento?
Posso fazer, Cris? Vamos lá então, Carlinhos. Primeiro, uma palhinha para o Jorge, parabenizar ele pela palestra de ontem, que estava muito boa, no Ceará, que eu assisti pelo YouTube. Vamos elevar nosso pensamento a Deus, né? Fechar os nossos olhos, agradecer por essa oportunidade maravilhosa que tivemos nessa noite, para mais um aprendizado para que a gente possa levar para a nossa vida. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós ao teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Pai. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar aos nossos devedores. E não os deixes, Senhor, cairmos em tentações, mas livra-nos de todo mal, e que assim seja. Com essa oração e de permissão para terminar o nosso curso da noite de hoje, rendendo graças a Deus e a Jesus.